Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de História da semana, iniciando o capítulo 2. E estamos falando sobre patrimônio, né? Hoje vamos recomeçar da página 190, falando sobre patrimônios nacionais. Neste capítulo você vai estudar a formação dos patrimônios nacionais do Brasil. Conversa vai. Existe algum monumento no Brasil que você considere essencial para a nossa história e para a nossa identidade? Vamos pensar, não é? Se existe aí algum monumento que quando você olha, você já lembra do Brasil. Nós temos aí várias coisas do Brasil que faz lembrar a nossa identidade e a nossa história. Vamos refletir sobre algumas delas. Conversa vem. Muito da nossa herança cultural vem dos portugueses, que iniciaram a colonização do território brasileiro. Herdamos deles a noção de patrimônio familiar e religioso, como o cristianismo, por exemplo. Você acha que nosso patrimônio é idêntico ao dos portugueses? O que vocês acham? Apesar de termos herdado muita coisa deles, o nosso patrimônio não é igual, idêntico ao dos portugueses. Vamos entender por quê? Então você vai colocar. Não. Pois... Não, pois herdamos muitas características do patrimônio indígena e africano também. Por quê? Porque vocês lembram que antes dos portugueses chegarem aqui, os índios já moravam aqui. E nós aprendemos muita coisa com eles, do patrimônio deles cultural, assim como dos africanos. Então, não somos idênticos aos portugueses, nós somos um país miscigenado. Então, herdamos um pouco de cada um deles, né? Patrimônio na história do Brasil. Como você já sabe, o Brasil foi ocupado por portugueses a partir do ano de 1500. Com o passar dos anos, os colonizadores que aqui viveram foram acumulando bens, formando patrimônio particular deles. Os portugueses também criaram comunidades unidas pelo catolicismo, como em Portugal. Essas comunidades construíram capelas e igrejas, e muitas cidades surgiram ao redor desses edifícios. Para os portugueses, no Brasil, as igrejas eram parte do patrimônio da comunidade deles. Antes da chegada dos portugueses, havia indígenas morando no Brasil. Depois foram trazidos muitos africanos na condição de escravizados. Será que esses grupos tinham algum patrimônio? Converse com os colegas sobre isso. Claro que sim, nós acabamos de falar sobre isso. Eles trouxeram também todo o patrimônio que eles tinham, cultural, e nós aprendemos muita coisa com eles. Por exemplo, a culinária, as comidas típicas dessas duas nações, por exemplo, a capoeira com os africanos. Então, eles trouxeram, sim, muito do seu patrimônio, e nós absorvemos muita coisa disso. A ideia de patrimônio nacional não existia no Brasil antes de 1822. Nesse ano, o Brasil se tornou independente de Portugal. Aos poucos, os habitantes do Brasil passaram a se interessar pelo desenvolvimento de uma identidade nacional. Nós temos aqui na gravura o Monumento à Independência do Brasil, que está às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado em 1922 como homenagem ao aniversário de 100 anos da independência do Brasil. Então, já está aí um marco, né, da nossa identidade nacional. Agora vamos para o nosso RA, conhecer alguns tesouros egípcios em museus brasileiros. Vamos lá. 1991 a 1668 a.C. Nós temos aqui a primeira estela de Saí. 1300 a 1200 a.C., a estela de Raia. 1049 a 1026 a.C., nós temos o sarcófago de Ori. 705 a.C., caixão de Shaamande em Sul. 32 a.C., caixão em formato de gato. Aqui nós temos modelos de esculturas, vamos ver o que está dizendo aqui embaixo. Durante o Egito Antigo, muitas estátuas e estatuetas eram produzidas.
Muitas das que sobreviveram até hoje são feitas de bronze. Elas representam deuses, faraós ou figuras mitológicas. Múmia feminina dita princesa Querima. Era comum que as pessoas mais ricas fossem mumificadas após a morte. A finalidade dessa prática era preservar o corpo das pessoas para que elas pudessem retornar a eles. Essa múmia foi Querima, uma princesa da cidade de Tebas. Tem mais? Tem. Como esses tesouros chegaram ao Brasil? A coleção pertencia antes à família real. Ela foi iniciada por Dom Pedro I, quando o navio que transportava os tesouros foi confiscado no Rio da Prata. Os itens foram colocados em leilão e comprados pelo imperador. Em 2018, Museu Nacional do Rio de Janeiro. A maior parte desses itens estava exposta no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Infelizmente, ocorreu um incêndio no museu no ano de 2018, que destruiu quase todo o seu acervo. Alguns tesouros foram salvos, mas ainda passam por restauração. Em 2019, temos aí o Museu Rosa Cruz em Curitiba. Há ainda outros museus com tesouros egípcios no Brasil. É o caso do Museu Rosa Cruz em Curitiba, no Paraná. Lá existem algumas peças autênticas trazidas para o Brasil, mas também muitas réplicas de peças expostas em vários museus pelo mundo. Coleção ou coleções imperiais, 192. Dom Pedro I e Dom Pedro II foram os imperadores do Brasil após a independência. Eles adoravam objetos antigos e colecionavam raridades no Egito, na Grécia e em Roma, seguindo a moda entre os europeus mais ricos da época. Durante o Império, muitas relíquias foram trazidas para o Brasil, como moedas gregas e múmias egípcias. A cultura da antiguidade era muito valorizada pelos imperadores e pelas elites. A coleção egípcia dos imperadores se tornou parte do patrimônio público brasileiro, depois do fim do governo imperial, em 1889. Essa coleção estava guardada desde então no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Infelizmente, devido ao incêndio que atingiu o prédio, o museu, em setembro de 2018, muitas dessas peças raras se perderam. Aí do lado nós temos uma pintura de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina Maria e a comitiva junto às pirâmides. Para saber mais. Por muito tempo, o Egito teve seus tesouros antigos saqueados e revendidos pelo mundo. Atualmente, o comércio internacional de antiguidades é proibido e existem leis para controlar essa prática. Os governos do Egito pedem constantemente que as peças egípcias antigas que estejam em vários museus do mundo sejam devolvidas ao país, pois foram originalmente roubadas. Porém, muitos consideram que esses tesouros já são parte do patrimônio dos países onde estão. 193 com a lupa na mão. Primeira pergunta: por que você acha que os imperadores do Brasil e as elites se interessavam tanto pelo Egito Antigo? Aí você pode colocar. Porque eles não tinham interesse pela história do Brasil e gostavam muito de antiguidades, em especial as do Egito. Por isso que eles compravam essas peças. A história daqui não despertava nenhum interesse para eles nessa época. 2. É pessoal. Você acha que as relíquias egípcias espalhadas ao redor do mundo, como acabamos de ler, elas devem ser devolvidas ao Egito? O governo pede que as pessoas devolvam porque muitas foram roubadas e estão espalhadas por todo o mundo.
Você concorda que devem ser devolvidas? Aí, se você colocar sim, você vai dizer por que você concorda. Se você colocar não, você também vai dizer por que você não concorda que sejam devolvidas. É pessoal, certo? Criação do patrimônio nacional. Após a proclamação da República, em 1889, aumentou o interesse na construção da identidade cultural brasileira. Durante o governo de Getúlio Vargas, houve a preocupação com a memória e a história do Brasil. Um dos objetivos de Vargas era fortalecer a identidade nacional. Assim, no ano de 1937, foi fundado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAN. Esse órgão do governo tinha como função pesquisar e definir quais obras de arte e construções fariam parte do patrimônio nacional. Na época do SPAN não existia a preocupação com o patrimônio imaterial, apenas com o material. Atualmente, o SPAN se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Ele continua responsável pelo tombamento dos bens culturais. O que é tombamento ou tombar? Tombar significa fazer o tombo, ou seja, registrar algo em um arquivo público. Quando um bem é tombado, ele não pode ser destruído, estragado ou alterado, pois é considerado um tesouro público. Aqui do lado nós temos a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que foi um dos primeiros bens considerados patrimônio nacional pelo governo devido à grande importância histórica. Aqui no livro nós vamos ficar por aqui e eu vou mostrar para vocês a nossa ficha de atividades. Faremos hoje apenas 2 fichas. 121 e 122. 121. Sobre a história do patrimônio brasileiro, marque com um X as alternativas corretas. Primeiro, já existia patrimônio nacional no Brasil antes da chegada dos portugueses? Não, né? Nós vimos que ele foi formado, esse patrimônio, depois. Foi formado uma identidade brasileira depois. Os portugueses foram os primeiros a viver em território brasileiro, é verdade? Claro que não. Nós vimos que foram os indígenas. A cultura indígena não era considerada patrimônio pelos portugueses nos anos de 1600, com certeza. Os índios tinham a sua cultura, mas os portugueses não reconheciam essa cultura. Para os portugueses, no Brasil, as igrejas eram parte do patrimônio da sua comunidade, com certeza. Então, você vai marcar as 2 últimas. Leia o texto a seguir e encontre as palavras destacadas no caça-palavras. Dom Pedro I e Dom Pedro II foram imperadores do Brasil. Tinham uma coleção de tesouros de povos antigos. Seus favoritos eram peças do Egito e eles trouxeram para o Brasil muitos tesouros, como moedas e múmias. A cultura da antiguidade era muito valorizada pela elite. Vamos encontrar essas palavras aí? Então, vamos lá. Múmias. Olha aqui, já achei uma. Múmias. Tem outra bem aqui. Tesouros. Egito. Olha aqui o Egito. Antiguidade. Falta alguma? Moedas, né? Moedas. Pronto, acho que já achamos todas, né? Tesouros, tá aqui. Pronto. Você marca aí e circula essas palavras. Em 1937, foi criado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAN. Qual era a função desse órgão do governo? Então, vamos botar aqui para que ele servia. Qual era a função dele? Vamos lá. Sua função era pesquisar, definir e preservar
que faziam parte da história não, vamos colocar do patrimônio histórico nacional. A função dele era essa, ou eram essas. Sua função era pesquisar, definir e preservar os bens que faziam parte do patrimônio histórico nacional. 4. Qual é a vantagem de um patrimônio ser tombado? Quando ele é tombado, ele não pode ser modificado, ele não pode ser destruído e ele não pode ser alterado. Estragado, destruído, modificado, né? Não pode, ele tem que ser preservado. Cinco, é pessoal. Crie um desenho no espaço a seguir de um patrimônio brasileiro que você acredita que deveria ser tombado. Lembre-se de explicar a importância desse bem para a sua comunidade. Então, você vai pensar em alguma coisa que você considera importante para a história do Brasil e que essa coisa deveria ser tombada. Ninguém poderia modificar, destruir, ela deveria ser preservada. Aí você faz o desenho aqui. E você explica por que o que você escolheu é importante e deve ser tombado, certo? Então, é totalmente pessoal. Por hoje é só. Faça no capricho. E até a próxima aula. Tchau!